Olá, vamos ensinar hoje para vocês o que ocorre com o processo administrativo disciplinar quando ele é instaurado por uma autoridade incompetente. O advogado que está atento ao aspecto processual administrativo, ele encontra meios para fulminar o processo ou anular um processo já findo quando ele se depara com a incompetência da autoridade instauradora. São aspectos do processo que tem que ser visto. Isto porque, em direito administrativo disciplinar, a competência é o primeiro pressuposto de validade dos atos praticados no âmbito da administração pública, sob pena de absoluta invalidade das medidas adotadas pela autoridade ou pelo órgão incompetente. Essa exigência ela se justifica ainda mais no caso da instauração do processo administrativo disciplinar e da sindicância. É óbvio, né? Dessas duas figuras, pois aqui existem estreitas exigências de ascendência hierárquica da autoridade com poder de instaurar um feito investigativo ou sancionador. Bom, consequentemente, a competência para deflagrar processo acusatório, que pode inclusive redundar na própria perda do cargo, né, do cargo público, na cassação da aposentadoria ou disponibilidade do acusado, isso tudo não é matéria secundária, é matéria de primeira linha, né? Ou seja, matéria de primeira importância. É um elemento fundamental, né, essa consideração, porque a instauração de um processo administrativo disciplinar envolve um juízo preambular, um juízo prévio que indique ou não o cometimento de uma infração disciplinar. E esse juízo a lei reservou para as autoridades a quem especificamente é deferida essa competência. Motivo pelo qual é inaceitável na doutrina e na jurisprudência que os outros órgãos ou autoridades usurpem a atribuição privativa que é de extrema importância na esfera administrativa. Por essa razão, que é manifestamente inválida a instauração de sindicância ou de processo administrativo disciplinar por autoridade incompetente. Implicando, olha, presta atenção, hein? Implicando não só na nulidade dos trabalhos desencadeados pela comissão nomeada, por quem não tinha competência para fazê-lo, né? Como da própria penalidade eventualmente aplicada. Ou seja, extingue o processo e a penalidade aplicada também. O STJ, os tribunais regionais federais e os tribunais de justiça têm anulado processos administrativos por causa da incompetência da autoridade instauradora, determinando inclusive a anulação da pena demissória ou de qualquer outra pena já aplicada. Ok? A nulidade dos atos administrativos praticados por autoridade incompetente tem fundamento legal, né? Por força da perfeita incidência dos conceitos da Lei Federal 4.717 de 1965. É a chamada Lei de Ação Popular. Diploma legal que reflete seus efeitos para todo o direito administrativo. Ok? Bom, a conclusão é de que a instauração do processo administrativo disciplinar por autoridade incompetente gera os seguintes efeitos. Presta bem atenção que é muito interessante. Gera a invalidade do ato inaugural, inclusive sob a ótica da interrupção do prazo prescricional. Olha que legal. Esse prazo prescricional ele não ocorre diante da nulidade do decreto inaugural do feito punitivo, por força do vício de incompetência, né? Então, isso implica dizer o quê? Né? Nesta linha aí, se o advogado for experiente, ele poderá aguardar o prazo prescricional, né?
para depois invocar essa nulidade de incompetência. Por quê? O ato será julgado nulo por incompetência da autoridade e como esse ato que foi julgado nulo não interrompeu a prescrição continuou correndo, o processo foi fulminado para sempre. Ou seja, ele entrou com aquele pedido de nulidade, se julgado procedente, o que acontece? O tempo que se escoou, aquele ato que foi nulo, ele não interrompeu a prescrição, ou seja, ele vai aniquilar o processo para sempre, para nunca mais nascer, pela prescrição. Deu para entender? Muito legal, né? Vamos lá. Outro efeito é a invalidade de todos os atos processuais praticados por uma comissão nomeada por um ato administrativo inválido e nulo por causa da incompetência da autoridade da administração pública que o editou. Ok? Bom, e para encerrar, nós podemos afirmar que a nulidade por incompetência da autoridade instauradora do processo e da sindicância administrativa disciplinar e das respectivas sanções aplicadas ao servidor ofende a garantia do devido processo legal, né? E aí é que encontra força, né? Agredindo frontalmente as garantias constitucionais do artigo 5º, inciso 55, combinado com o artigo 41, parágrafo 1º, inciso 2, ambos da Constituição Federal de 1988. Como eu disse, isso aí garante o sucesso da causa, tá? Porque você está trabalhando em termos de direito constitucional, ok? Então, por hoje nós ficaremos por aqui, né? Se inscreva no nosso canal para você ficar por dentro dos assuntos ligados ao funcionário público, a defesa do funcionário público. E você também encontra matérias de grande interesse no nosso site. Anota aí nosso site, www.projudice.com.br. Vou te pedir uma gentileza, colabore aqui com o nosso canal, colabore comigo dando um like nesse vídeo e compartilhe nas redes sociais e nos grupos de funcionários públicos. Um grande abraço e fique em paz. Muita força e energia nessa época difícil que nós estamos atravessando e até a semana que vem com outro assunto de grande interesse para você. Um abraço, até logo.